Olá, pessoal! Hoje estamos aqui reunidos para mais um Pó de Fé e hoje com um tema muito especial e com uma presença também muito especial. Hoje falaremos sobre os romances de Emmanuel e a contribuição para um mundo em transição. Meu nome é Angélica e minha frase é: o trabalho é do Cristo, mas a alegria é do trabalhador. Chico Xavier. Olá, pessoal, meu nome é Andréa e a minha frase é de Emmanuel: o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Olá, pessoal, é Uzi Nascimento. A minha frase é longa, mas ela é tão importante que você vai ter um pouquinho de paciência de ouvir. Olha, quando Emmanuel depara-se na presença do Cristo, do meigo Nazareno, e ouve dele o seguinte: soa para teu espírito neste instante um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Meu nome é Cristiane e a minha frase também é um pouquinho longa, mas foi inspirada aos ouvidos de Lívia no romance de Emmanuel do estudo de hoje, há 2000 anos. Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não pode te dar. Ai de todas as venturas, são como neblinas fugidias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Não guardes, pois, da terra mais do que a coroa de espinhos do sacrifício. Olá, pessoal, tudo bom? A minha preocupação é com a criança, né? E vendo o meu filho falar de evangelho e nesse momento eu gostaria de frisar a necessidade de cuidarmos da criança, de educarmos a criança. E as frases, porque eu gostaria de colocar duas frases que eu acho muito interessantes, mas eu não me lembro agora os autores. Me parece que uma é de Emmanuel, mas eles dizem: educai a criança e não será necessário punir os homens. E outra que nos mostra a necessidade da transformação, como o Saulo gosta de colocar, é que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então, vamos cuidar das nossas crianças. Sejam crianças da nossa casa, do nosso vizinho, do nosso parente, do nosso sobrinho, do nosso tio. Vamos cuidar das nossas crianças, porque elas é que construirão o mundo de amanhã, mais feio ou mais belo do que nós temos hoje. Que Jesus esteja com todos. Oi, pessoal, aqui é a Ivana Raiski e a nossa frase é aquela dita por Paulo diante de Jesus na estrada de Damasco: Senhor, que quereis que eu faça? É o que eu pergunto a ele todos os dias. Oi, pessoal, aqui é Bruno Raoni e a frase de hoje é: há muito mais entre o céu e a terra do que acredita a nossa vã filosofia. William Shakespeare. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui, junto novamente com essa equipe tão cara ao nosso coração. E a nossa frase vai ser uma frase de Joana de Ângeles falando do trabalho de Emmanuel, quando ela nos diz que, dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo de luz e de sabedoria. Olá, aqui é Zita. É um prazer estar novamente com mais um Pó de Fé. E a minha frase, eu acho que
traça bem a saga desse espírito maravilhoso que é Emmanuel, que é o nosso tema de hoje. E, curiosamente, foi um presente dos espíritas da Bélgica para o túmulo de Allan Kardec no Père Lachaise. E é uma frase de Goethe: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Bom, pessoal, um detalhe importante é que nós estamos aqui reunidos com a nossa equipe do NEP, com o nosso querido Saulo e sua mãe, né, nossa presença especial, e estamos aqui no Emmanuel, no Colégio Emmanuel, e estamos no 3º encontro de mocidades espíritas e de evangelizadores da infância. E para começar, eu queria perguntar, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria tentar entender por que Emmanuel foi escolhido para trazer essa contribuição para a humanidade. Por que será? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque ela está diretamente relacionada à natureza do trabalho do Emmanuel. Porque quando ele começa a narrativa dos romances, ele começa com a própria experiência. Então isso é uma lição para todos nós que militamos ainda na busca do entendimento do Evangelho, da sua prática, que o que diferencia são as experiências pelas quais nós passamos e a forma pelas quais nós passamos por essas experiências. Então Emmanuel, ele tem uma história. Essa história é o que o habilita a ser esse grande trabalhador. Não é o intelecto do Emmanuel, é aquilo que ele viveu. E ele viveu dificuldades, problemas, teve falhas. E sobre encarar essas falhas, sob uma perspectiva de alguém que está caminhando na direção do Evangelho. Então, é essa vivência que habilitou Emmanuel a ser esse grande trabalhador na seara do Cristo. É o que ele passou. Não é o que ele sabe, não é o contributo. Apesar de que ele tem um cabedal de conhecimento extraordinário, mas quando ele começa a narrar, ele narra a própria experiência do contato dele com Cristo. Ou seja, não é um tratado filosófico, é uma experiência de vida, né? E essa experiência de vida está assim, bem retratada logo na introdução de Há 2000 anos, quando ele anuncia o que seria o trabalho dele nessa saga dos romances históricos, quando ele coloca em um culto do Evangelho da família de Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo, anunciando o que viria a ser, ele diz: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Então, isso ele disse em 7 de setembro, né? E logo em 2 de outubro de 38 ele começou uma psicografia desse livro, que foi até 2 de fevereiro de 39, que foram basicamente 4 meses e 9 dias de trabalho nos tempos de folga do Chico. Então, quer dizer, uma pessoa, para desnudar a própria alma, colocar todas as suas fraquezas e todo o processo de redenção que a gente encontra nas várias personalidades que Emmanuel assumiu e são retratadas nesses romances, é para nós o quê? Um exemplo de que realmente nesse processo de nascer e renascer é que a gente vai aos poucos burilando e acertando o passo para chegarmos realmente a um nível de conhecimento, de aperfeiçoamento que o próprio Espírito exige. Não é nada que exige de nós, mas é a nossa própria consciência. Saulo, quando nós consideramos que o senador Públio Lentulus teve a oportunidade de agir diferente naquele momento do encontro com Jesus, não é? Quando ele procura por Jesus na calada da noite para pedir pela sua filha Lívia, será que nós podemos entender que, na verdade, naquele momento, ele já tinha renascido com uma missão específica de auxílio ao trabalho de Jesus e faliu? Ou nós podemos entender que era ainda um espírito ignorante, mas que no decorrer desses séculos, né, desde então, conseguiu essa lucidez espiritual para que hoje se apresente para nós como Emmanuel, esse espírito que já tem, né, esse cabedal tão grande de vivências e de conhecimentos.
Ivana, essa pergunta é tão interessante porque ela só pode ser compreendida de fato se a gente entende o Espiritismo. Porque sem essa proposta talvez ficasse difícil a gente entender como é que Deus age nas nossas vidas. Porque o Emmanuel, no sonho que ele tem, e que ele relata a conversa que ele teve com os juízes sobre o que iria acontecer na encarnação, eles estabelecem: você fez muita coisa errada, mas você vai ter a chance do trabalho. A única coisa que você vai precisar fazer é, quando chegar o momento certo, abandonar o orgulho e trabalhar com Cristo. E ele, no final do romance, diz: se eu houvesse me entregado ao trabalho, eu teria afastado da minha vida pelo menos metade das provas dolorosas pelas quais eu passei. Ou seja, a divindade não espera que a gente sofra. Não está programado assim: olha, você vai encarnar e você vai sofrer. A programação sempre é a programação de você trabalhar, de você oferecer um pouco do que você tem em prol do próximo, do seu próprio crescimento. Mas as oportunidades passam. O momento do encontro com Cristo era uma oportunidade. Se ele aproveitasse, ele teria conseguido afastar boa parte dos problemas. E isso é natural porque talvez ele não tivesse tido tanto orgulho para lidar com as situações de mando e tivesse recuperado o filho. Talvez ele não tivesse se afastado de Lívia, que era o esteio emocional quando Emmanuel reencarnou. Eu sei, são conjecturas, mas é o próprio Emmanuel que diz: aquele momento era o momento da encruzilhada, da escolha. Duas estradas, a do trabalho ou a do sofrimento. E quando ele volta para casa, ele tem outro sonho. É interessante isso, porque aí ele volta àquele mesmo tribunal e os juízes dizem para ele: você fez a escolha do sofrimento. Apruma o espírito, porque agora as provas vão começar, as expiações vão começar de maneira dolorosa. Então eu acho que a proposta era de que o Emmanuel entendesse o que Jesus estava trazendo, descesse do pedestal do orgulho e começasse a trabalhar. Isso ia mudar a história do cristianismo, o que aconteceu com Jesus, nós não sabemos. Porque a figura do Cristo, quando ele desce à Terra, tem propósitos globais, que estão além da nossa compreensão, né? Inclusive diz respeito a outras manifestações religiosas. Então nós não sabemos. Mas ele teria afastado da própria existência a dor e o sofrimento. Então Deus não programa, a princípio, que a gente sofra. Programa que a gente trabalhe. E é assim na nossa casa espírita, é assim nos grupos que a gente frequenta, na nossa família, são oportunidades de trabalho. Quando a gente forja essa responsabilidade, aí é natural que a dor compareça como único remédio, depois da gente não ter tomado o homeopático, aí, né, não ter esse cuidado, a gente vai ter que ir para a mesa cirúrgica, né, para extirpar aquele problema, para que a gente seja feliz. Porque mesmo, e aí a relevância da forma como você fez a pergunta é essa, porque mesmo tendo se equivocado, ele mais tarde foi o Emmanuel. Então ele traz para a gente, mais tarde, todo esse contributo. Então a divindade nunca programa uma punição. Ainda quando a gente sofre, é porque lá na frente a gente vai poder transformar essa experiência em algo que auxilie o próximo. Então, Saulo, a gente pode considerar o seguinte: realmente a grande modificação seria para o Emmanuel, se ele tivesse escutado o Cristo, se ele tivesse se interessado até mesmo com a cura da própria filha que aconteceu, de repente aquela sua tarefa missionária começaria ali. Necessariamente, a gente não sabe, você tem toda a razão, com relação a Jesus. Mas aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: nessa questão em que houve esse atrapalho, em que ele não entendeu realmente o propósito, nem sendo alertados por sonhos, a gente teria talvez o amor que cobre a multidão dos débitos numa vida diferenciada, mas aí de repente ele depois começa uma saga. Ele termina 2000 anos cego em função das cegueiras que fez acontecer em outra vida, e aí depois ele vem como escravo, ele vem numa série de sofrimentos. Aí a gente poderia dizer assim: bom, já que não aproveitou a oportunidade, cumpriu-se a lei de causa e efeito?
do ponto de vista da lei de causa e efeito, ela é uma lei inexorável. Assim, Deus não faz concessão, né, em relação à lei de causa e efeito. Você bagunçou, você arruma. Você tirou, você devolve. Não podia ser de outra forma, porque se fosse assim, eu baguncei, o outro arruma, eu tirei, o outro devolve, seria complicado. Mas os mecanismos de atuação dessa lei é que nós precisamos entender que trazem dispositivos de justiça, mas também de misericórdia. E a misericórdia, ela atua no sentido de em que tempo eu vou saldar esse débito e como eu vou fazer. Porque o amor cobre a multidão dos pecados se eu amar, eu posso resolver todos os meus problemas do passado. E a gente precisa pensar assim, porque nós temos a eternidade pela frente. Ou seja, mesmo que um espírito erre 10 encarnações, ele vai ter infinitas pela frente. Então Deus sabe que, dando oportunidade, ele vai ter tempo para isso. Só que chega um momento em que essas possibilidades de atuação, elas se esgotam. É assim na nossa vida. Chega uma hora que o nosso corpo físico não responde do mesmo jeito. Chega uma hora que aquela oportunidade de trabalho passa e outro está atuando nela. Então, não há a justiça no sentido de, inexoravelmente, você sofrer a consequência. Mas você vai ter que reparar. Você vai ter que reparar. Isso não tem dúvida. Agora, nós podemos reparar através do trabalho, que é a grande proposta para a gente nesse momento de transição, em que a gente está vivendo as últimas horas, né, em que Deus chama os espíritas para serem os trabalhadores da última hora, como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nós ajustemos o nosso sentimento, o nosso pensamento para o trabalho. Qual o trabalho? O trabalho no mundo. O mundo está ruim, mas é esse o trabalho. As pessoas estão violentas, mas é esse o trabalho. As pessoas estão cada vez mais materialistas, mas é esse o trabalho. Nosso trabalho é realmente atuar. Não há que ficar reclamando do mundo, mas de aproveitar essa oportunidade de trabalho. Que bom que há oportunidade de trabalho. Porque existindo, nós temos condições de não enveredar pela estrada da dor. Porque a dor, a gente gosta muito de uma frase de um filósofo protestante que ele diz assim: Deus sussurra em nossa felicidade, fala em nossa alegria, mas grita em nosso sofrimento. Porque quando a gente não ouve, na tranquilidade, na felicidade, no sofrimento, aí Deus grita, aí a gente escuta a voz dele, né? A experiência da doutrina espírita é uma experiência marcante, e quem ingressou nessa fonte de luz, depois de adultos, muitas vezes se sentem maravilhados. Agora, quando a gente nasce no berço espírita, a gente percebe desde criança a necessidade desse trabalho, né? Existem, no momento, 3 pessoas muito queridas minhas e experiências minhas que me fizeram estar me perguntando, questionando a mim mesma e a espiritualidade quanto a essa necessidade do trabalho, quanto a essa condição de, vamos dizer assim, de ressarcimento dos nossos débitos, né, anteriores, através do cheque ou da promissória, né, ou do DOC, como é que é? DOC, né? Então, a gente tem várias formas de pagar esses débitos, de saldar esses débitos. Mas a gente vê que, por exemplo, Bezerra de Menezes foi um espírito que reencarnou
já imbuído dessa necessidade, desse desejo de trabalho, e trabalhou. Porque nós devemos demais a Bezerra de Menezes, a Guilherme Ribeiro. Mas Bezerra de Menezes foi um foco de luz no Rio de Janeiro, né? E ele ficou 3 meses em cima de uma cama, né? E ele não conseguia expressar nenhuma palavra, nenhum movimento, nada. Quando eu li isso, eu fiquei muito chocada, porque eu leio muito desde criança. Papai, a gente não tinha muito recurso, mas o meu pai conhecia a necessidade do conhecimento, né? Então, ele pegava livros emprestados com os amigos espíritas daqui, de Anápolis, quando ele vinha aqui, e levava para que eu lesse. E eu sou muito grata a ele, que hoje ele está na espiritualidade, ele é um espírito muito iluminado. Eu sou muito grata à maneira como ele me ensinou a ler, a gostar da leitura, né? A gostar de adquirir conhecimento. Agora, nós temos o caso de Bezerra de Menezes, temos o caso da dona Elba, né? Que é uma trabalhadora, porque eu acho que se ela não trabalha hoje lá no centro, ela trabalha em espírito, né? Uma trabalhadora fantástica, né? Eu tive a oportunidade de fazer tratamento com o espírito, através dela, lá no Ceareiros do Cristo, há quase 40 anos, né? E ela hoje se encontra enferma, limitada em vários pontos, né? E eu fico assim, me questionando, né? A dona Margarida Orbilon também, né, que foi uma militante da doutrina, vamos dizer, ímpar. E ela se encontra hoje também numa cama, a pior situação, né, é da dona Margarida Orbilon. Ela se encontra numa cama, ela não pode esboçar um movimento, nada, e já vai fazer, ou já fez 3 anos, né. E eu tenho uma amiga pessoal também, né, que teve um tumor de hipófise, e esse tumor cresceu e não teve como. Hoje ela está completamente limitada, né, mas ela não foi uma trabalhadora da doutrina espírita, mas foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ajudava todo mundo que precisava, uma pessoa que eu vi, com a qual eu convivi. Então, essa coisa de vamos trabalhar para a gente não sofrer, como é que a gente faz com isso? Como é que a gente espera? A gente no meio espírita tem um hábito de olhar o sofrimento somente pelos olhos da expiação, né? E Kardec, ele deixa muito claro que existem 3 tipos de sofrimento, né? Aquele que é de natureza expiatória, aquele que é de natureza provacional e aquele que é missionário. Então, quando nós analisamos esses trabalhadores que já tiveram condição de enfrentar as provas da dor, de abrir mão da condição material, eu me lembro sempre de uma frase que eu ouvi sobre Bezerra, que diz que na encarnação dele como Zaqueu, ele deu 4 vezes mais. Na encarnação dele como Bezerra, ele deu tudo ao próximo. Então, já era um espírito que tinha condição de passar pelas dificuldades com um olhar muito diferente do nosso. A frase pode parecer estranha, mas às vezes a gente não está evoluído o suficiente para sofrer as provas que a vida vai nos colocar para aferir o nosso crescimento interno. Porque nós temos que lembrar sempre, e é o que a doutrina espírita nos ensina, que nós somos espíritos. E às vezes nós nos apegamos tanto às coisas materiais que elas nos prendem à condição de encarnados. Às vezes uma doença terminal é uma bênção para a pessoa que consegue aproveitar aqueles momentos para pensar em aspectos espirituais que ela nunca teve a oportunidade. Às vezes, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, a gente olha e fala assim, coitado. E do lado de lá a espiritualidade está dizendo, está se iluminando.
Então, qual é o olhar? Como é que a gente pode analisar isso com profundidade? Pelos olhos da matéria? Acho difícil. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o ponto de vista. Qual é o ponto de vista? Se eu for olhar para as experiências humanas somente do ponto de vista material, nós vamos cair nesses dilemas. A gente vai olhar para o mundo e não vai entender. Mas é a questão número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se algo aconteceu, é porque Deus assim o permitiu. Agora, é lógico que a gente que está muito apegado ainda à matéria, que a gente tem muita dificuldade de se espiritualizar, a gente não vai passar por essas provas, porque senão a gente vai tomar bomba. Porque a nossa fé vai fracassar. A gente vai olhar para a vida e vai assim, poxa, Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Então Deus coloca a gente no bercinho, quando a gente é criança, a gente não machuca, porque a gente não consegue ainda andar. Agora, a hora que a gente vai preparado, nós vamos enfrentar. E aí é Francisco de Assis, naquela encarnação missionária desse espírito, em que mesmo diante do ferro em brasa, queimando o próprio olho, ele cria uma ode, um louvor ao irmão fogo. Ou seja, é alguém que já consegue entender a vida pela ótica do espírito. E talvez esse seja o desafio. Nós não olharmos para a dificuldade, que foi o que o Emmanuel fez nas experiências dele. Se ele tivesse se prendido à lamentação, aos erros, não, mas ele resolve, a partir de 50 anos depois, reencarna como escravo. E aí os olhos humanos talvez olhassem para aquele escravo e dissessem assim, coitado do escravo, e não percebessem o espírito na sua busca de iluminação. Na escola da vida, que às vezes tem provas duras, mas que uma vez vencidas nos habilitam a voos mais altos. Você se referiu ao estado terminal de alguém como mérito. Realmente é isso mesmo. E eu vejo ainda que, às vezes, um estado terminal bem difícil e sofrido seria como se fosse um umbral assistido. A pessoa vai se livrando de coisas mais difíceis, não é mesmo? A gente sempre pensa assim, aquela pessoa que sempre pensou em si mesma, nunca teve tempo para pensar na espiritualidade, né? O Haroldo conta o caso do sogro dele, que é um caso emblemático, era uma pessoa muito afeita às coisas do mundo, uma pessoa firme, pragmático, né, e que teve um processo desse de um câncer terminal. E ele narra, emocionado, que um dia ele chegou na UTI, pouco antes do desencarne, e o sogro dele estava fazendo um gesto assim, né, dando um tchauzinho e apontando para cima, porque ele sabia que ele ia para o mundo. Outras vezes ele chegava em casa e o sogro estava lendo Jesus no lar. Ou seja, esses processos terminais, eles fazem parte da nossa preparação para despertar. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que trabalhou já desencarnada, mas trabalhou com a tanatologia, ela mostra o quanto a morte faz parte da vida, de um processo de transição, que nós estamos nos preparando para adentrar. E o quanto a autoconsciência e a religiosidade contribuem para que a pessoa vivencie esse momento de uma maneira tranquila para ela. Porque ela sabe que está mudando. Agora, se é uma pessoa que é muito apegada, muito voltada à matéria, ela vai ter muita dificuldade. Imagina um espírito desse chegando lá de lá. Quantos anos caminhando, e a gente tem exemplos disso nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que estão vagando por meses, anos, décadas, às vezes sem a consciência do desencarne. E que às vezes um processo de imersão, né, nessa situação de limitação, fizesse ele trabalhar esses músculos internos para poder chegar do lado de lá, não como André Luiz coloca no nosso lar, que ele coloca na abertura, né? Cheguei no plano espiritual como paralítico. Paralítico. Porque não adestrara órgãos para a vida nova. É lógico que ele não estava se referindo ao corpo físico, mas ele estava se referindo à fé, à disposição de confiar em algo além daquilo que é só o que a matéria pode oferecer.
Acho que até parece que a gente está saindo do foco, mas não estamos. Porque, na verdade, essa saga do Emmanuel nos leva a essas reflexões todas. E eu achei interessante as colocações da Hilda, porque as pessoas que ela citou, que são encarnadas, o Dr. Bezerra desencarnado, mas Margarida Orbilon, Dona Elba, que a gente conhece assim de muito próximo, é uma história super interessante. Podemos até fazer um pó de fé um dia lá com ela, que vamos ter muito a aprender, mas também o próprio Chico, né? que teve uma vida assim, com muitas enfermidades. Aí eu me questionava muito sobre isso também. Aí passei a refletir na seguinte linha: olha, de repente, são várias encarnações em uma. A pessoa, ao invés de terminar brilhantemente uma vida, mas ela já vai. Nós estamos realmente num ponto de transição. A coisa está passando muito rápida. Então, alguma coisinha que deveria ficar para outra vida já paga nessa mesmo, né? E aí, quer dizer, se não trabalhasse, seria pior. Tem até a história do Chico com o João Moutinho, lá de Araguari, o pai da Undina, que chegou e falou: Chico, minha vida está por um fio. Trabalha, meu filho, que o fio engrossa. Então, quer dizer, vamos trabalhar que tudo melhora. E se tivermos que passar por uma situação assim, um pouco complicada, vamos dar graças. Porque, na verdade, é limpeza do nosso plano espiritual, né? Eu também gostei muito das colocações da Dona Hilda, da Elzi, né, do Saulo, e puxando, né, de forma a concretizar que não houve divagação nenhuma nas reflexões aqui, basta a gente lembrar do caso do Cristo, que é muito bem descrito aqui no livro, né, que enquanto espírito puro ou em missão aqui na Terra, ele não deixou de ter a parcela de sofrimento dele, e o ar de resignação e de fé é uma das coisas que é nitidamente descrita por Simeão. A gente vê também a dolorosa, né, o caminho que a Lívia percorreu, e todas as vezes ela se lembrava do Cristo, né, no seu momento sublime, no Calvário, e aquilo era uma consolação muito grande para ela. E o próprio Simeão, que também, provavelmente em expiação ou em prova, ele também não deixou de ter a parcela de sofrimento dele no final da vida, né? Então, assim, eu achei muito oportuno, assim, os exemplos que foram colocados aqui, porque batem diretamente com os exemplos que a gente tem no livro. Eu particularmente, eu fico analisando essas provas difíceis e fico torcendo para ser mais atrasada, sabe? Porque eu gostaria, como Machado de Assis cita, né, num dos textos dele, né, que eu gostaria de ter uma morte súbita. Né? Eu não gostaria dessa provação. Eu não estou gostando muito, ultimamente, que os anos vão chegando, né, da ideia de que o espírito iluminado sofre as grandes provações, né? Daquilo que o Evangelho diz também, né, que as grandes provações são sinais de fim de provas, né? E eu estou torcendo para ser um espírito menos iluminado um pouquinho, porque eu acho que eu ainda não estou preparada para essas grandes provas. Mas é Deus que sabe, né? A gente só pensa e às vezes pensa errado, né? Saulo, voltando um pouco à questão da contribuição de Emmanuel, nós sabemos que o Brasil é uma pátria que realmente acolheu esse evangelho, né? É um país onde as religiões elas proliferam, né, as variadas vertentes religiosas, e o espiritismo não foi diferente. E nós percebemos que no Brasil o espiritismo ele ganhou muito ênfase nesse caráter religioso, né, o aspecto moral da doutrina. Talvez até por essa afeição mesmo que o povo brasileiro tem pelas coisas, né, do Cristo, do cristianismo. Nesse aspecto, Emmanuel ele traz uma grande contribuição, né, não somente nesses romances históricos onde ele narra a sua trajetória, né, como exemplo para nós, mas também na interpretação que ele faz de várias passagens do Evangelho. Mas nós também observamos que hoje, nós espíritas estamos perdendo muita oportunidade de conhecer
esses ensinos de Emmanuel. Hoje, o nosso mercado editorial, ele, né, recebe a cada dia uma grande quantidade de obras que, por mais que tenham, claro, o seu valor, talvez não contribuam como contribuem para nós as obras de Emmanuel. Né? Como é que você avalia essa questão? Como é que nós espíritas, principalmente os adultos, os mais maduros, devemos agir para mostrar para os nossos jovens, para as nossas crianças, a importância de se preservar, de se estudar a obra, principalmente a obra psicografada por Chico Xavier, né, ditada por Emmanuel? Só queria fazer uma observação que nós, da comunicação, né, porque eu pensei a mesma pergunta da Ivana, né, que é a nossa grande preocupação, né, que é a divulgação da nossa doutrina, ela realmente chega aos corações, né, da forma que tem que chegar. Então eu reitero a pergunta dela, que realmente ela é fundamental. Ela é fundamental e atual. Agora, uma coisa que nós temos que reflexionar, no sentido de por que é que as pessoas buscam outras coisas, né? Isso não está errado. As pessoas vão buscar o conhecimento, vão buscar informações em diversas fontes. O que é que nós precisamos fazer dentro do movimento espírita? Nós precisamos conhecer. Porque o grande problema é que a pessoa traz um romance tal e nós não somos capazes de analisar aquela obra a partir do ponto de vista da doutrina espírita, porque nos falta a base da doutrina espírita. Então, a gente cai naquela figura que é negativa, que é do dogmatismo. Não, olha, esse livro é melhor, mas ele é melhor por quê? Não, é melhor porque é melhor. É melhor porque o Chico psicografou, Não. Isso não convence a nova geração. Principalmente os jovens. O jovem não aceita o autoritarismo intelectual. Se nós não trouxermos para aqueles que lideram o movimento espírita o conhecimento profundo dessas obras, nós não vamos conseguir mostrar a importância delas para a nova geração. Então, se nós pegamos um romance de um outro autor e analisamos ele à luz da doutrina espírita, somos capazes de fazer isso e apontamos ali o que existe de bom, o que existe de ruim, e conhecemos a obra de Emmanuel, a obra de André Luiz, toda a obra do Chico, a obra do Divaldo, e nós somos capazes de cotejar, de comparar, então aí nós vamos, com base, mostrar qual é a diferença. Mas a resposta para isso não está fora, ela está dentro de cada um de nós. Nós precisamos voltar e estudar esses textos com profundidade. Nós precisamos não só ler o Emmanuel como aquela parte introdutória das reuniões para harmonizar o ambiente, mas analisar o que ele está dizendo. Olhar cada palavra, cada frase, cada parágrafo. Quando a gente fizer isso nas nossas reuniões públicas, nós vamos conseguir mostrar para as pessoas a importância disso. Isso é algo que a gente tem feito no NEP, nos estudos, que a gente pega um texto do Emmanuel e destaca, olha, aqui tem isso de importante, tem isso de importante, tem isso de importante. Às vezes a gente passa 2 horas discutindo uma mensagem que já foi lida centenas de vezes, de maneira sem muito compromisso. Então, a resposta para isso não está em a gente tolher a leitura. Está em a gente conhecer com profundidade. Porque o Evangelho, ele não passa através do que a gente escreve ou do que a gente pensa. Ele passa através do que a gente sente. Se a gente sentir o que essas obras têm para nos dizer, nós vamos ser capazes de empolgar. Eu tenho algumas experiências de trabalho com juventude que eu acho muito interessantes. A gente já teve trabalho de estudar a Bíblia com jovens. Bíblia. O que é a Bíblia? E eles ficam empolgados, querem saber mais. Agora, se você chega com uma postura dogmática, dizendo que olha, isso é bom porque é bom, e tem que... a pessoa vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, qual é o primeiro trabalho? Nós precisamos, nas lideranças espíritas, valorizar esses textos e voltar a estudá-los. Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir passar com profundidade. Então, ler um romance de Emmanuel, a gente lê o romance de Emmanuel 1, 2, 3, 10 vezes e você ainda continua tirando coisas importantes dali. Mas nós precisamos saber qual é. Às vezes a gente termina uma palestra, a pessoa procura a gente e fala assim, gostei muito da sua palestra. O que você gostou? Gostei de tudo. A gente se sente feliz pelo carinho, pela consideração, mas você vê que a pessoa está no nível de que ainda está analisando muito genericamente a palestra. Não aprofundou. Às vezes é mais importante uma frase bem entendida do que gostei de tudo.
E às vezes a gente olha para essas obras, quando a gente fala dentro do movimento mesmo. Você gosta dos romances de Emmanuel? Adoro. Do que você gosta? De tudo. Todos eles são muito bons. Opa, né? Por quê, né? Por quê? Saulo, você falando aí me fez lembrar de uma história que a irmã Aila, né, que participou de um Pod Fé com a gente, contou em um podcast do pessoal do Ser. Ela contando sobre o Padre Caetano, que é o fundador da congregação que ela participa, né? A irmã Aila, para quem não sabe, é uma freira, né? Muito amiga do Haroldo, Dutra, inclusive. E nossa, né? Ela fez um Pod Fé com a gente. Ela contando uma história do Padre Caetano que eu achei muito interessante. Ela falou assim, que ela mora em Fortaleza, né? A congregação dela é em Fortaleza, e a biblioteca ficava virada para o mar. Mas o quartinho dele de estudo ficava virado para favela. Aí ela estava contando o porquê. Certa feita, ele estava lá estudando, viu uma fumaça saindo, né, de uma casa vizinha, não sei o quê. E ele falou, nossa, pegando fogo, foi lá. Aí, minha senhora, o que está acontecendo aqui? Ela, porque o gás acabou, eu estou aqui queimando uns gravetos, fazer um chá pro meu filho, ele está doente, não sei o quê. Aí ele foi lá arrumar o gás da mulher, aí ficou lá um tempo, aí arrumou o gás e voltou. Aí ele falava que, na verdade, aquele intelectual, né, aquela pessoa que fica na estratosfera ali, se ele lê e não vive, ele perde. Então, na verdade, quando você está estudando, que você vive aquilo, né, quando você volta, você entende melhor o texto, né, que aí passa pelo coração, né. E aí, você falando aí, me ocorreu o seguinte, né? Você comentar um pouco, né, de como que foi esse processo com o próprio Emmanuel, porque ele, né, foi o avô dele mesmo, né, que era um senador também, né, vivia naquela estratosfera intelectual, distanciado de todo o sofrimento que existia à época dele, reencarnou, enfim, como Públio Lentulus também, nessa elite intelectual, também afastado do sofrimento. E aí depois ele reencarna como Nestório, aí parece que ele começou a sentir, né? Porque a gente vê um distanciamento muito grande de uma encarnação para outra, enquanto Públio, ele estava nessa fase puramente intelectual, mas aí quando ele reencarna depois como Nestório, ele já começa a sentir efetivamente a essência da doutrina do Cristo, né? Parece que tem alguns séculos de distância de um do outro, né? Por que disso, né? É interessante porque quando nós falamos da intelectualidade, o estudo é importante, a reflexão é importante, mas o ciclo só se completa na vida. Os sábios judeus sabiam disso. Todo ensino tem que ter uma aplicação prática. E toda prática tem um respaldo no ensino. É por isso que os judeus têm aquele monte de mitzvot, de coisa que eles têm que fazer, e a gente olha para aquilo como sendo uma coisa estranha, né? Mas aquilo é uma tentativa de dizer o seguinte, se isso está escrito na lei, então tem que ter um reflexo na minha vida. Eu tenho que moldar a minha vida de acordo com aquilo que está na lei. É lógico que aí há os excessos, que às vezes a gente acaba pela nossa natureza humana cometendo. Mas o ciclo só se completa na vida. Nada do que nós aprendemos intelectualmente, que não passa pelo campo do sentimento e se concretiza na vida, tem de fato um valor para o nosso crescimento espiritual. E é isso que o Emmanuel faz nos romances. Porque quando ele relata a experiência dele, ele não está interessado só em discutir teoria. Ele está interessado em mostrar o Evangelho na vida dele. Como é que ele viveu, o que ele errou, onde é que ele acertou, qual foi o progresso que ele realizou. E é mostrando nos romances que ele nos convoca a olhar para a nossa vida e dizer assim, onde é que o Evangelho está atuando em mim? Onde é que eu estou vendo essa proposta se concretizando na minha vida? Seja nas coisas positivas, seja nas coisas negativas. A gente olha, por exemplo, para o campo político, para dar um exemplo, e vê assim, ou às vezes para as vantagens financeiras que uma pessoa tem, assim, poxa, mas fulano, tão complicado e tal, e está tão bem de vida. Aí você lembra da parábola do joio e do trigo, que o Senhor fala o quê? Deixai crescer ambos juntos. Então está crescendo o trigo e está crescendo o joio. E a gente querendo ser o ceifeiro, que vai lá e já arranca
E o Senhor adverte, não arranca antes do tempo, porque senão você fragiliza a raiz da boa planta. No momento oportuno, as experiências vão surgir caso não se aceite a proposta de transformação. Então nós não devemos olhar para essas coisas como sendo determinações específicas que vão acontecer com a nossa experiência. Na vida nós vamos encontrar o reflexo desses ensinos. Conhecê-los é para a gente poder enxergar melhor. Enxergando melhor, nós podemos vivê-los. E ainda voltando sobre o Messias de Nazaré, Públio, quando encontra o mestre, ouve de Jesus: senador, por que me procuras? Nós temos que nos questionar também por que nós procuramos o Cristo, não é? A ideia primordial que nos move no sentido de aperfeiçoarmos-nos, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre este por que me procuras? O ser humano, nas palavras do Emmanuel também, ele tem uma rede de interesses, né? E cada um tem a sua rede de interesses. Nós já buscamos o Cristo no passado para promover guerras e ganhar território político e geográfico. Nós encontramos pessoas que buscam o Cristo para que o Cristo os favoreça nos próprios interesses. E ainda com a matemática complicada, porque pedem mais do que aquilo que oferecem. Então, quando o Cristo faz essa pergunta, ele está se dirigindo ao coração de Públio. Qual é o seu interesse? Você está aqui porque você está disposto a descer do seu pedestal? Ou você está aqui simplesmente para fazer um papel? Às vezes a gente representa esses papéis. A gente vai para as casas espíritas, trabalha, mas a gente não muda o nosso comportamento. Continua sendo as mesmas pessoas que nós fomos. Aí a gente desencarna e chega do lado de lá, tendo feito muito pouco progresso. Apesar de a gente do lado de cá falar assim, nossa, foi um missionário, trabalhou tanto, né? Como o Frederico Figner. Porque o trabalho ele é a oportunidade de transformação interna. Então, por que é que nós nos aproximamos do Evangelho? Qual é o nosso interesse legítimo? O que é que nós estamos buscando? Nós estamos indo para o Evangelho para fazer algo para o outro? Tem um problema nisso. A gente conversava com uma amiga nossa um pouco antes, ela falando que trabalhava num centro espírita, que cuidava muito das pessoas, e o presidente falava assim, pois é, né, as pessoas vêm aqui para se curar, mas elas vêm e vão. Nós estamos internados aqui. Né? Então nós como trabalhadores estamos internados. Né? A gente fica aqui muito mais tempo do que essas pessoas que vêm. Será à toa? Né? Ou será porque nós precisamos desse trabalho mais intenso para poder transformar algo interno? Os motivos pelos quais nós procuramos Cristo, cada coração vai estabelecer o seu. E Jesus vai saber oferecer aquilo que cada um está procurando. No caso de Públio, foi em função da esposa a cura da filha. Mas dele não havia mais opção. A partir daquele momento, só as experiências dolorosas iam amolecer esse coração. Eu acho bacana também a gente destacar aqui e falar um pouquinho sobre a questão de nós, trabalhadores, termos o Emmanuel como um exemplo, né? E o Emmanuel, ele é um trabalhador, né, da nossa seara do Cristo, e ele foi como nós, né? Ele sofreu, ele errou, ele passou pelo Cristo, né? E mesmo assim hoje ele está onde está nos auxiliando. Então isso aí nos fortalece para a gente trabalhar cada vez mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. É isso que ele fala. Quando ele narra o primeiro romance, ele não começa... Ele poderia ter começado com o romance Renúncia, né, onde ele já era alguém que conhecia o Evangelho, ensinou Alcione a ler, mas ele não começa por Renúncia. Né? Algumas pessoas dizem, é uma questão cronológica. Não sei. Né? Não sei se a cronologia nesse ponto é o principal fator. Mas ele quer mostrar o trajeto, a evolução, para que a gente não perca de vista que nós progredimos, mas que as escolhas que nós fazemos têm consequência. E ele mostra as próprias experiências como consequências das escolhas que ele fez. E Kardec nos ensina a doutrina espírita. Progredir é lei. É lei. Não é uma opção. Nós vamos progredir. Por quê? Porque se a gente não progredir, a gente não é feliz. E todo mundo quer a felicidade. Uma vez,
Eu estava num grupo de jovens e um rapaz me perguntou, mas esse negócio de lei divina me parece um pouco autoritário, né? E o jovem faz umas perguntas assim que a gente dizia, por que você acha que o seu interesse é diferente do interesse de Deus? Esse é que é o problema. Deus quer a mesma coisa que você, só tem uma diferença. Enquanto a gente enxerga 30 metros na frente, Deus enxerga milhares de quilômetros. Então ele consegue nos guiar por caminhos que às vezes a gente não escolheria conscientemente, porque a gente não tem a capacidade de enxergar o quanto aquela experiência nos enriqueceria. E quando Emmanuel mostra essa trajetória dele, ele está nos dizendo, é possível, mas também nós precisamos pensar nas nossas escolhas. Porque ele passou por experiências que não eram necessárias para chegar onde ele estava. Como a gente teve o caso que foi mencionado de Simeão. Compreendeu, aceitou-se, o caso de Lívia. Compreendeu, aceitou, e quanto tempo Emmanuel ficou longe de Lívia em função das escolhas que os dois fizeram no mesmo momento. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Então, nós vamos progredir, mas é melhor que a gente faça as escolhas que estão mais aderentes à nossa felicidade, para que a gente não caia nas dificuldades em função de, às vezes, privilegiar algo passageiro. Essas escolhas é que são, vamos dizer, na brincadeira da criança, o boró do ó, né? Porque quando chega o momento da escolha, a gente tem que escolher. Porque o tempo passa. E quando ele passa, como aconteceu com Emmanuel, né? Que ele torturou Lívia, né? Durante muito tempo. E quando ele descobriu a verdade, ele não acreditou nela. Ele ouvia a música, né, que ela cantava todas as noites para ele, e não se rendia, né? E continuou com o coração endurecido, e até que ele tivesse uma prova de que ela não havia cometido aquele erro. Só que quando ele vem, quando ele se decide a procurá-la e a pedir perdão e a dizer a ela que agora ele entendia, o que acontece? Né? Ele chega e não a encontra. Ele vai encontrá-la entre os esqueletos já carcomidos pelos leões e dependurados nos postes do circo. Né? E reconhece o corpo dela pela correntinha que ele havia dado para ela e ela nunca tirou do pescoço. Né? Então, aquele foi um momento, naquela encarnação dele, um momento crucial, né? Em que ele percebe que o tempo passou. Ele demorou muito para fazer a escolha. Ele fez a escolha num momento que já não tinha mais como colher mais nada, né? E é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente não vamos julgar o outro, mas vamos tentar fazer essa escolha no momento certo. Agora, esse momento certo, como que você acha que a gente pode reconhecer esse momento certo de falar eu vou por aqui ou eu vou por ali? Muito difícil a pergunta, né? Porque como é que a gente pode responder responder uma pergunta dessa com relação à pessoa que está fazendo? Porque às vezes a gente olha para a vida de alguém e nós julgamos essa vida de uma determinada forma. E às vezes ela está de acordo com a programação que aquele espírito estabeleceu e que nós não temos condição de compreender. Então nós falamos isso muito com relação à nossa experiência, aquilo que a gente traz para a gente, sem nenhuma pretensão de transformar isso em receita para as outras pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir a voz da consciência, né? A silenciar os interesses passageiros
e ouvir aquilo que está dentro do nosso coração. Na nossa sociedade atual, a gente tem muitas coisas que chamam a nossa atenção, mas a gente não habituou os ouvidos a ouvir aquilo que vem de dentro da gente. E eu acredito que Deus fala, que a vida fala, que a consciência grita. O problema é a gente querer fazer. A dificuldade às vezes não é nem tanto em saber, não é nem tanto em ouvir. A dificuldade é na vontade, o que de fato eu quero. Porque a gente sabe que tem que fazer, entende, mas na hora que a gente é chamado a concretizar, falta a vontade. E aí isso é uma coisa importante, quando a gente fala da contribuição do Emmanuel, da gente ler esses textos com o olhar, não de quem está lendo só um romance, mas de analisar aonde aquela experiência pode ser trazida pela minha vida. Ter um papel e um lápis do lado, anotar. Existem pesquisadores que estão se debruçando sobre esse texto, historiadores, companheiros que estão passando 10 anos estudando um único romance do Emmanuel. Acho que ninguém precisa fazer com esse nível de profundidade, mas a gente precisa olhar com atenção, porque isso vai treinando a nossa mente a também prestar atenção com a nossa própria história. Porque o Emmanuel nos legou a dele, mas nós estamos escrevendo a nossa. Nós estamos a cada dia escrevendo uma página do romance da nossa vida. Que talvez um dia a gente chegar lá, quem sabe alguém vai olhar e vai falar assim, olha, aqui tem uma experiência bonita. Como Humberto de Campos fala na introdução, no prefácio do Boa Nova. Às vezes as experiências desconhecidas de pessoas anônimas revelam ensinos extraordinários. São essas experiências que nós estamos escrevendo. Quando o Emmanuel nos traz essa proposta, é para que nós afinemos a nossa escrita, a nossa vivência, porque nós também estamos escrevendo o nosso. E ainda pegando esse gancho dos espíritos anônimos que são analisados, alguns nem tanto em há 2000 anos, a gente vê que a característica psicológica das personagens é riquíssima. Então você vê o caso de uma Fúlvia, por exemplo, uma Calpurnia, um Flamínio, o Plínio e o Agripa, que chegam ao final brigando, a própria personalidade do Saul, que tinha uma vertente com a família Flamínio, mas perante o pai e o judaísmo, um outro comportamento. A própria mediunidade de mercantilismo do Araxes, né? Então são extraordinário aquilo. Então são várias personagens que a gente fala assim, bom, quando é que é o meu momento Fúlvia, quando é que é o meu momento Sálvio, quando que é o meu momento Sulpício Tarquínios, quando é que é o meu momento Araxes, como é que eu fico nessa, né? Porque a gente foca realmente no Emmanuel, que é o exemplo. Mas ali, naquele núcleo, naquela constelação, né? Então a gente encontra várias facetas que, por vezes, a gente vivencia. E aí? A gente olha, analisa, levanta a cabeça e continua andando, né? Acho que o Espiritismo acabou com essa questão de culpa, de autocomiseração, do coitadinho de mim, né? Errei, igual a gente sempre costuma dizer. Acordou, olhou para o teto, está vivo, aproveita. Porque Deus ainda está te dando 24 horas. Porque confia que você vai tratar aquilo. Sem a culpa de ficar assim, eu estou sendo muito ruim. Eu já fui pior. Se a lei é de progresso, ontem eu era pior do que hoje. Na outra encarnação ele era muito pior do que hoje. Então, a melhor pessoa que você foi durante toda a sua existência é que você é hoje. Então, a gente tem que ter esse olhar de também se auto-perdoar, de não ficar se prendendo às próprias limitações, porque às vezes a gente gasta anos com esses problemas, se lamentando, e a gente deixa de aproveitar esse tesouro do tempo para corrigir essas dificuldades, ou para trabalhar naquilo que a gente é bom. Não dou conta de resolver esse problema, não tem problema, guarda ele na gaveta, trata na próxima. Mas naquilo que você dá conta, faça. Então, pensando nisso que você falou, né? Tá vivo, vamos à luta, vamos continuar caminhando.
E depois, quando a gente desencarna, também, né? A gente está sempre nessa caminhada em busca dessa perfeição. E nós temos as notícias aí que dizem que Emmanuel já estaria reencarnado, não é? Nós sabemos que o trabalho dele junto a Chico Xavier, um trabalho enorme, né, muito bem realizado, mas das notícias que ele viria continuar contribuindo, não é, com a sua própria evolução e também com a nossa. E isso nos dá uma grande alegria, né, de pensar que nós podemos ter entre nós aqui, trabalhando para o bem-estar geral da nossa população, Emmanuel reencarnado no Brasil. O que você acha disso, Saulo? Eu acho assim, Emmanuel é um grande trabalhador. Nós temos outros também que poderiam estar encarnados entre a gente, que poderiam estar contribuindo, né? Com relação ao Emmanuel estar ou não reencarnado, nós temos percebido que tem havido um pouco de controvérsia em relação a esse tema especificamente. Nós não temos condição de afirmar isso ou aquilo. Mas uma coisa que nos preocupa é o culto ao personalismo. E a gente fica assim, então aquele garoto de 10 anos, imagina o peso da responsabilidade colocado em cima de uma criança, diz assim, você foi Emmanuel, meu Deus do céu, né? Coitado dele, não vai poder nem brincar no colégio mais, né? Com um coleguinha, o dia que jogar um papel de bala no chão, então, temos que tomar cuidado com esse retorno ao personalismo que às vezes a gente vê no movimento espírita, né? Nós temos que nos preocupar com a contribuição desse espírito. Ele nos trouxe um legado inestimável. Temos que estudar isso. E se ele tiver encarnado, temos certeza que ele vai ser um bom trabalhador, mas talvez ele passe como um desses anônimos, né? Como foi, por exemplo, José, da Galileia, que recebeu Jesus, né? Pai de Jesus, não tem quase nada escrito. E Deus confiou a esse homem Maria e Jesus. E quem é José? O que nós temos de informação sobre ele? Então, esse que o Emmanuel coloca assim, o divino silêncio de Deus é próprio das grandes almas, né? Porque começam a entender como Deus. Você olha para as estrelas assim, não tem assim, fui eu que fiz. Você olha para uma planta, não está a assinatura de Deus, né? E a gente vai aprendendo, quanto mais nós crescemos, que esse silêncio, que esse trabalho, às vezes de bastidores, às vezes o trabalho que não é reconhecido publicamente, ele ilumina um coração. E aquele coração iluminado, ele não se apaga. Então, se o Emmanuel está ou não reencarnado, nós não sabemos, mas nós vemos com muita preocupação essa tentativa de identificar uma pessoa, identificar alguém. Mas é fulano, porque tem uma mediunidade. Mas será que a tarefa é mediúnica? Será que a tarefa é mediúnica? E se veio com outro campo de atuação? E se veio no campo da política? Se Emmanuel reencarnou como político, nós vamos apedrejá-lo uma hora, né? Porque do jeito que a nossa consciência trata a classe política, que joga tudo dentro do mesmo balaio de gato e não consegue fazer distinção, daqui a pouco nós estamos crucificando as boas intenções que existem, porque a gente não consegue diferenciar. Então, se for na educação, coitado. Se for na educação, né, vai ter um salário com dificuldade, né? Então, agora, a gente às vezes tem a pressa de que as coisas se realizem e Deus não concorre com as nossas vaidades nem com o nosso tempo. Deus tem o tempo dele, né? O progresso vai ser realizado no momento em que ele tiver ser realizado. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nos compete no ciclo de ação em que a gente está inserido. Aí é nosso. Nós temos que fazer. Com relação ao Emmanuel, eu torço se ele estiver do lado de cá, mas fico muito feliz se ele estiver do lado de lá também, porque nesse momento de transição, em que nós estamos voltando ao Evangelho, voltando ao estudo do Evangelho, nós precisamos de muita gente do lado de lá que nos auxilie, para que a gente não fique só com as nossas impressões e que a gente às vezes cometa os mesmos equívocos, que a gente traz os atavismos do passado, e a gente precisa da espiritualidade lá nos amparando. Então, daqui ou de lá, o que eu espero é que ele continue nos apoiando. E daqui ou de lá, eu acho que não tem a menor importância. A importância é que ele é sempre um missionário a bem da humanidade a serviço do Brasil. E nós, Elzi e eu, temos uma experiência que a gente vai dividir com vocês na década de 80, no almoço da casa do Chico, em que se discutia exatamente isso, e o Chico dizia o seguinte: olha, ele vai sim, porque ele tem compromisso. Agora, vocês irão reconhecê-lo porque ele vem com a missão na educação, não disse nada com relação à doutrina espírita.
Então não adianta o espírita querer achar, porque fala que ele viria através da mãe de Lísias ou do próprio Lísias. Nós não sabemos, isso não tem a menor importância. Então, o espírito de escola como ele, que vem com a determinada tarefa de continuar o seu trabalho de valorização da educação no Brasil, e é o que o Brasil mais precisa, chegará no tempo certo. E, é claro, como João Batista, você é Elias? Claro, não tem a menor importância isso. Não é? O importante é a gente respeitar a tarefa de cada um no seu momento. Né? Angélica, como é que está o nosso tempo? Acho que está acabando. A gente está chegando no fim, mais um nosso Pó de Fé, né? Com muita alegria no nosso coração, um tema maravilhoso que necessita de mais, ainda mais, muitos Pó de Fés ainda. E eu queria deixar um recado para o NEP, da FEDEF, da FEB, que o Saulo vai ter que incluir no currículo dele, no mini currículo dele, que agora ele é do NEP da Federação também, né? Tem que pôr lá, NEP Goiás também. Porque é uma satisfação muito grande ele estar conosco, não só no nosso NEP, né, mas também nas nossas outras atividades. Mas antes de finalizar, eu queria ver se alguém gostaria de fazer mais alguma última reflexão. Saulo, eu estava pensando aqui, para a gente entender um pouco como que é o funcionamento, né, a organização do movimento, onde que a gente está inserido. Né, eu como um administrador que gosta de enxergar tudo nas caixinhas, né, no organograma. E lá no Crônicas de Além Túmulo, o Humberto de Campos, ele traz para a gente, salvo engano, no capítulo 15, né, que Jesus vem à Terra, né, falou, João, né, como que está o Evangelho, como se não soubesse, né, como é que está o Evangelho, dando oportunidade para a gente trabalhar, né. E aí João falou, Senhor, mas estão matando em seu nome estão sendo cometidas as maiores atrocidades e tal. Não, então chegou a hora, né, das pedras falarem, né, e aí dá nas mãos de João a coordenação, e aí onde eu queria entender o Emmanuel, né, onde que Emmanuel entra nessa falange, porque se nas mãos de João está a coordenação do Consolador Prometido, do advento do Espiritismo, o Emmanuel ele está trabalhando pelo Espiritismo, obviamente, mas mais especificamente pelo Evangelho dentro do Espiritismo. Como que é isso aí? É interessante porque o Emmanuel fez parte da equipe dos espíritos que atuaram na codificação. Nós temos no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada O Egoísmo, que está assinada por Emmanuel. Né? E alguns médiuns bastante confiáveis atestam, inclusive o próprio Chico, né, de que esse espírito que deu essa mensagem é de fato o espírito Emmanuel. A gente diz dessa forma, gente, é só para a gente não cair naquela questão taxativa de dizer que é sempre bom a gente mencionar a fonte, especificar por que a gente chegou àquela conclusão. Então, o Emmanuel já trabalhava naquela equipe que estava codificando a doutrina espírita. O trabalho dele com relação ao Evangelho, que desde quando ele começou, é o trabalho que mais se destaca, não é o único. Né? Se nós pegarmos os prefácios de Emmanuel aos livros de André Luiz, por exemplo, nós temos ali verdadeiras aulas. O prefácio do Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade é algo assim para a gente fazer um seminário de 2 dias estudando o prefácio que ele fez. Então, é porque às vezes nós temos uma dificuldade de analisar de forma mais ampla, porque a gente separa essas caixinhas, né, de ciência, filosofia, religião, e achando que nós temos uma equipe trabalhando, mas essas coisas não se separam. E essa é a beleza da doutrina. Nós nunca separamos religião de ciência e de filosofia. Qualquer elemento desses isolado, ele não corresponde àquilo que é a doutrina. Agora, é óbvio que pela afinidade, pelo momento em que nós estamos vivendo, faz-se necessário, de fato, aqueles espíritos que têm uma afinidade, um estudo maior com relação às questões do Evangelho, tenham um destaque. Como a gente já teve a parte das manifestações, como a gente já teve a parte da ciência, como a gente já teve a parte da filosofia. Em cada momento da história nós vamos ter espíritos que, afinados com o todo, corrigem aqueles pontos que estão faltando. E o que falta na nossa atualidade é o estudo do Evangelho. Nós temos essa necessidade. Então talvez ele tenha trazido essa
contribuição com maior ênfase no Evangelho, mas não que o Emmanuel seja um espírito que trate só disso. Como a gente comentou, quando ele fala de mediunidade, é impressionante. A obra Caminho da Luz é algo extraordinário do ponto de vista histórico, antropológico. Então o Emmanuel tem uma contribuição. Os comentários de Emmanuel na área da sexualidade, em vida e sexo, são extraordinários. A hora que a gente trata as outras questões sociais que o Emmanuel aborda, são impressionantes. Então, é um espírito que tem uma bagagem muito grande. Eu acho que a gente agora, nós estamos enxergando mais a contribuição dele no Evangelho, porque nós precisamos disso, que a gente precisa. E com relação à hierarquia, né, eu também sou administrador, então eu entendo bem quando a gente fala assim, organograma, a gente tem que entender que quem segue à frente é o Cristo. Quem está à frente de todo esse processo de evolução é o Cristo. E cada um de nós somos chamados a trabalhar nesse ou naquele campo que melhor se ajusta às nossas possibilidades. O Emmanuel próprio se define, né? O que vai ser a terra regenerada eu não sei, porque ao soldado raso não é acessível os planos daqueles que estão conduzindo a direção. E se Emmanuel se considera um soldado raso, eu vou dizer assim, eu não devo chegar nem no quartel, né? Eu devo ser aquele que ficou preso lá de fora. Né? Então, essas estruturas no plano espiritual, elas não funcionam da mesma forma que funcionam aqui. Né? Tem muito mais a questão da lei da afinidade, da necessidade, que cada espírito, em cada momento, vai ter o seu campo de trabalho, né? Mas não de hierarquia. Nós pegamos, por exemplo, na obra de André Luiz, aquele espírito asclépio, que responde à pergunta dos grupos que estão indo numa tarefa com o rolo do Evangelho. Né? O Emmanuel diz que quando ele foi fazer curso de Evangelho na espiritualidade, ele se sentiu um crocodilo na aula. Então, aonde é que estão essas hierarquias? Né? É difícil a gente enxergar. O que nós sabemos nós precisamos dessa contribuição, porque nós precisamos reequilibrar. A nossa sociedade entende muito de ciência. Não precisamos preocupar com as questões de há muitas moradas na casa de meu pai. Isso é matéria científica. Ninguém mais duvida disso hoje. Não é matéria de culto religioso. O Espiritismo não precisa preocupar em provar isso. A ciência já provou. Agora, no que diz respeito ao estudo do Evangelho, do texto do Novo Testamento, aí nós temos ainda alguns quilômetros para caminhar e a gente tem um guia para isso. Agora, não sei se maior ou menor do que João Evangelista, a gente já sabe a tarefa de João quando Emmanuel estava encarnado. Né? Então, não acredito que a gente tenha aí uma hierarquia do ponto de vista espiritual e que o Emmanuel ocupe esse ponto, um mais em cima, não sei se funciona muito bem assim. Acho que acho que lá existe uma democracia muito mais ampla do que o que a gente tem aqui. E Deus não está preocupado com isso, né? Deus está preocupado em que cada criatura brilha onde ela tem possibilidade de brilhar. Então, acho que Emmanuel é um espírito que merece toda a nossa atenção, como João Evangelista, e toda essa falange que continua ainda trabalhando para que a gente entenda nas palavras dele no livro Renúncia, né? Para que a gente conheça o Evangelho, para que a gente reflita, para que a gente sinta e para que a gente viva. Gente, nós queremos agradecer muito de coração o NEP, que a gente se sente assim realmente fazendo parte, porque está numa cidade que a gente tem um carinho muito grande por ela, uma federação que a gente sempre faz questão de frisar, né? Eu fui evangelizado lá naquele prédio da federação, quebrei um dente quando era pequeno, brincando lá na federação, então a gente tem um carinho muito grande, olha que a gente recebe, né, essa acolhida, essa oportunidade de a gente estar entre amigos, conversando, sem a pretensão de estar certo ou de estar errado, mas dialogando, e é essa riqueza que a gente deve resgatar dentro do movimento, a gente se sente realmente abençoado. Então, muito obrigado à equipe do NEP, muito obrigado à federação, na pessoa da Ivana, que tem nos dado um apoio muito grande, e muito obrigado a você que está ouvindo e que também participa junto com a gente, com as suas vibrações, com o seu pensamento, com o seu sentimento. Deixa o recadinho lá no portal do NEP, participe, conheça a federação,
porque nós só vamos de fato concluir esse trabalho quando todos chegarmos ao entendimento desse texto. Acho que está acabando. A gente está chegando no fim, mais um nosso Pó de Fé, né? Com muita alegria no nosso coração, um tema maravilhoso que necessita de mais, ainda mais, muitos Pó de Fés ainda. E eu queria deixar um recado para o NEP, da FEDEF, da FEB, que o Saulo vai ter que incluir no currículo dele, no mini currículo dele, que agora ele é do NEP da Federação também, né? Tem que pôr lá, NEP Goiás também. Porque é uma satisfação muito grande ele estar conosco, não só no nosso NEP, né, mas também nas nossas outras atividades. Mas antes de finalizar, eu queria ver se alguém gostaria de fazer mais alguma última reflexão. Alguém? Não? Podemos? Então, eu quero deixar, porque a gente sempre deixa um beijo especial, sabe? Quando eu participo, que às vezes a gente tem que se ausentar, mas quando eu participo a gente gosta de deixar um beijo especial para a nossa pessoa especial presente aqui, que no caso é você, Saulo. E hoje a gente vai deixar um beijo recheado de sorvete e chocolate, já que a gente está aqui no encontro de jovens e de crianças, né? Que é o nosso futuro, né? Como bem a mãe de Saulo nos trouxe aqui. Então, a gente fica para a próxima, né? E até mais.